Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui trazendo mais um vídeo, voltando para esse estilo de vídeo onde é um vídeo um pouco mais prolongado, um vídeo até em questão horizontal. E o vídeo de hoje, ou voltando para esse estilo de vídeo, eu quero fazer e falar umas coisas para vocês. Tanto o conceito que está acontecendo na minha vida, sempre passando atualizações do que eu estou fazendo no momento e depois ensinando alguma coisa. E em si, a primeira coisa muito importante a ser passada aqui é que está muito frio. Em Curitiba aqui, estamos chegando no inverno, hoje é dia 10 de maio e já estamos beirando para ir para o inverno, então está ficando muito frio. Digo para o pessoal se agasalhar, cuidar da sua saúde, pois épocas de inverno a gente tem a facilidade de ficar doente por causa do nosso quesito de imunidade e tudo mais, de o tempo estar mais frio, mais úmido, então cuide-se. Segundo ponto muito importante, como eu já tinha explicado no outro vídeo, eu iniciei a minha formação em teologia, então graças a Deus está dando muito certo, eu estou gostando do que eu estou aprendendo, embora muitas das coisas que eu esteja vendo na formação eu já tinha visto antes da formação, pelas redes sociais, lendo livros e por aí vai. E até um dos tópicos que eu vou falar no vídeo de hoje em si. Uma coisa que esses dias eu fiquei refletindo, na verdade eu já pensei algumas vezes nisso, só que a formação em teologia está sendo tapa na minha cara. Por quê? Quase tudo que eu estou vendo no curso eu busquei de fontes externas. E muitas das coisas foi de graça, lendo livros, PDFs, vídeos nas redes sociais, principalmente aqui no YouTube. E me deu aquele choque de realidade e até um desconforto e uma insatisfação comigo mesmo. Por quê? Quem não sabe, eu sou professor, sou mestre, tenho muitas formações e muitas das vezes eu acho que eu uso e aproveito 100% elas. Só que quando eu vejo esse tipo de situação, não desrespeitando porque o curso é muito bom, mas eu vejo o quanto a gente pode aproveitar as oportunidades, porque tudo que eu vi eu aprendi de graça. E se eu tivesse criado algum conteúdo baseado nisso e divulgado, cobrando alguma coisa? Entende? Mais ou menos essa visão que eu quis, ou que eu tive no momento e estou passando para vocês. Que muitas das vezes o conteúdo vem de graça, está na tua mão. Só que você, por não aproveitar, não consegue, pegar esse conteúdo e vender e divulgar. Ou o que também acontece muito, que é aquele quesito do que o que é cobrado, a gente dá valor. Aquilo que é de graça, a gente descarta. Então, é uma coisa muito importante de se pensar. Pesquise em fontes confiáveis, porém veja se você consegue achar alguma coisa gratuita e se for de qualidade, crie, divulgue, faça alguma coisa para te render uma renda extra, beleza? Então esse é o primeiro ponto muito importante, o segundo também na verdade, né? Ponto muito importante. O terceiro ponto, eu fiz a minha barba, então tá meio estranho, esse é o terceiro ponto, engraçado. O quarto ponto também muito importante das atualizações desses dias, eu voltei a me dedicar no quesito de treinamento, de estudar sobre treinamento. Como eu falei, eu sou professor, sou mestre, sou treinador, tanto que a minha última formação que surgiu foi treinador esportivo em fisiculturismo pela CBMF, onde eu concluí com êxito a minha formação, as minhas provas, o meu estágio, meu TCC, tudo que eu fiz, foi tudo com uma certa exatidão e exaltação, tanto que é uma coisa que eu me orgulho de falar, porque o meu TCC que eu fiz, meu trabalho e apresentação, virou praticamente um livro, deu mais de 90 páginas, onde eu estruturei todo o meu projeto em questões de como montar uma dieta, quesitos até além da dieta para você estruturar e preparar um aluno, preparar um atleta, as diversidades de treino, técnicas, variações, tudo isso eu deixei bem explicadinho e tudo o contexto de divulgação, de marketing, de como reter a atração de um cliente e de um aluno. Então, isso é uma coisa muito importante. Porém, somos eternos aprendizes, então o curso disponibilizou uma nova plataforma, uma nova filiação, na verdade, que seria a CBs. Então, eu estou na CBMF e na CBs atualmente. E isso para mim é uma coisa muito gratificante. E diga-se de passagem, por isso que eu comecei a me dedicar novamente nisso. Por quê?
Eu sou uma pessoa que desde sempre busquei o conhecimento, busquei me aprimorar e me aprofundar naquilo que eu gosto, naquilo que eu acredito, independente da área que seja, independente se alguém vai me aprovar ou não. Por isso que até eu sou uma pessoa que já fez muita coisa e faz muita coisa. Então, nesse quesito, eu deixava muito de lado. Por exemplo, eu sou isso, beleza. Eu só falava, beleza, porque eu gosto. Mas começou a vir muito o quesito da cobrança também. E a cobrança em qualquer área que você atua, qualquer formação que você tem, questão religiosa, questão profissional, a cobrança bate na porta. E agora eu estou começando a rever, porque isso eu já entendia uns anos atrás, porém eu deixei de lado. Mas me bateu o peso na consciência, me bateu a minha autocobrança de cuidar de mim novamente, porque depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu me mudei, me casei e tudo mais, eu acabei engordando 37 quilos e tinha abrido mão de tudo, de treino, suplementação, manipulados, tudo. E foquei em me estabilizar com a minha esposa. Então até isso é o ponto quinto, já indo para o sexto, onde nesta questão eu decidi me afastar de tudo, capoeira, hapkido, taekwondo, musculação, fisiculturismo, para focar na minha parte pessoal, no meu casamento e ter uma estrutura, porque você começar praticamente do zero é difícil. E foi o que eu fiz. Tive um ano praticamente, que hoje completa um ano, onde eu comecei a trabalhar na empresa que eu estou e também decidi sair de casa. E com isso, eu estou agora, depois de um ano, retornando às minhas atividades. Então, eu possivelmente vou voltar a dar aula em alguns lugares, possivelmente vou voltar a treinar e com certeza vou voltar a competir. Então, é uma notícia muito boa que eu trago para o pessoal. Na verdade, eu nem queria falar muito sobre isso, mas como eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de ser transparente com os outros e também gosto de mostrar pelo exemplo que a gente pode fazer alguma coisa que a gente consegue conquistar no dia a dia, tanto numa alimentação e tudo mais, a gente pode reverter muitas coisas. E foi até um momento de fase, que eu falei, foi praticamente um ano, onde eu engordei, perdi meus músculos e ganhei gordura. Eu vou reverter essa situação novamente e vou mostrar para vocês no decorrer do tempo. Então, hoje é dia 10 de maio, faz uns 4 dias que eu estou comendo 100% limpo, então eu literalmente cortei tudo que tinha de ruim nas minhas alimentações. E foi uma questão muito realmente de você ativar o gatilho mental, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e é um dos segredos que eu consigo ou que eu consegui desenvolver e conquistar muita coisa na minha vida na idade que eu tenho, porque tenho 25 anos, eu tenho acho que 7 formações já e conquistei muitos títulos, muitos troféus, muitas coisas no meu quesito pessoal, tanto que eu tenho uma esposa excelente, maravilhosa, que eu não reclamo nada dela. Eu tô morando num lugar que eu gosto, eu tô ganhando um salário digno, porém sempre pode melhorar. Eu tô crescendo na vida e tudo isso pelo mérito de você saber lidar com as coisas, saber onde focar e aonde não focar. E agora é o momento de eu voltar a focar no meu físico, na minha aparência. Uma, porque eu sei que isso vai fazer toda a diferença no meu quesito de saúde, estética, autoestima, confiança e imagem que eu passo para as pessoas. Porque não adianta de nada eu me intitular como treinador, como mestre, como professor e pelo exemplo eu deixar batido, entende? Então, com isso, eu botei a mão na consciência e decidi voltar. E para mim está sendo bom, mesmo sendo uma coisa que é difícil, que eu não vou falar que é fácil, é difícil demais, principalmente uma pessoa que passou por muito estresse em quesitos de treinamento, de motivação, de foco, de disciplina, você passar meses passando fome e depois, quando você volta a comer tudo, é difícil voltar a passar fome, porque você viu o inferno mais de uma vez. Quando você vai para o paraíso, digamos assim, né, em muitas aspas, porque o pessoal acha que comer de tudo é um paraíso, eu também acho. Então, vou comer hambúrguer, vou comer pizza, vou me matar de comer lanche, só que tudo isso tem um preço, e eu estou pagando um pouco o preço agora. Tanto que, nesses últimos meses, minha questão de saúde começou a ser muito afetada. Então, começou a me dar problemas de dores estomacais, que eu já tinha problemas e tenho problemas intestinais. Começou a me dar muita dor na minha bexiga, nos meus rins.
o meu fígado. E como eu sempre falo, a conta bate um dia. Só que conseguindo reverter isso, tá tudo certo. Você sabendo o que você está fazendo é o mais importante. Então, são essas coisas atuais que estão acontecendo na minha vida. Graças a Deus, eu seguindo a minha trajetória maçônica também está sendo muito bom para o meu desenvolvimento pessoal, me autolapidando em muitas coisas que eu não posso dizer, mas eu só falo para vocês que está sendo incrível e é muito gratificante pertencer à Irmandade, tanto na maçonaria, na Rosa Cruz, e futuramente, se tudo der certo, eu vou me iniciar também na Ordem Martinista, só que isso é coisa para o futuro, daqui para mais de um ano. E tudo, gente, sempre como eu falo, é planejamento, é foco, é você saber aquilo que você quer, aquilo que você acredita, e sem ligar muito para críticas externas, das pessoas que não sabem o que querem e não sabem quem é você e não conhecem a sua história. Então, é isso, pessoal. Eu vou seguir minha trajetória, vou seguir meus treinos, vou seguir me desenvolvendo como pessoa sempre, e sem ou tirando o ego, que é uma coisa muito importante, que é uma lição que eu estou lutando diariamente, porque eu me considero uma pessoa que não tem ego, só que infelizmente é uma coisa que todos nós temos, e eu acabo admitindo que eu reconheço que eu tive muito e tenho muito ego. E muitas questões até na minha vida que fizeram eu ter esse ego, ou surgir esse ego dentro de mim, foi questões pessoais, de desafio, de provação, de autossuperação, que em vez de me tornar, ou me tornei uma pessoa que motivava muita gente, em um momento isso acabou se convertendo e se revertendo em arrogância, em vaidade, em querer provar para os outros que eu sou isso, que eu sou aquilo, sendo que a gente não precisa de nada disso. Então, é uma luta diária que eu luto comigo mesmo, tanto essa e minhas questões pessoais, e que graças a Deus eu estou começando a vencer, um pouquinho a cada dia, beleza? Então esse é o primeiro vídeo, só dando uma atualização de algumas coisas que estão acontecendo na minha vida atualmente, e logo vai ter mais notícias boas, que eu vou postar aqui no canal para mostrar para vocês. E os próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre suplementação, sobre treino, sobre dieta, sobre foco de curto, médio e longo prazo, e essas coisas que eu vou começar a gravar voltando para o teor do esporte, tanto do Hapkido, Taekwondo, capoeira, judô e, não pode faltar, fisiculturismo, beleza? Então é isso, pessoal. Já falei demais, né? Já deu 12 minutos de vídeo, onde eu só passei algumas atualizações para vocês. Curta o vídeo, eu acho que vai estar aqui desse ladinho. Se inscreva no meu canal, comenta se você tem alguma sugestão de vídeo, se você quer saber algo relacionado tanto à minha vida, se for coisa muito particular eu não vou responder, mas questões de treinamento, questões de histórias que eu vivi, de como eu lidei com tal situação, essas coisas assim, seria até bom o pessoal perguntar, que eu começo a fazer mais vídeos para vocês entenderem muitas coisas, que nem a primeira vez que eu perdi peso, como eu mantive isso, ou se eu mantive ou não, como foi minha primeira preparação, como foi a sensação do último campeonato que eu tive, que foi algo um pouco frustrante para mim e bom ao mesmo tempo. Então tudo isso é algo que seria bom para agregar para a vida de vocês. Situações, lições que a gente tem que aprender e corrigir para não repetir. Beleza? Então é isso. Curta, comenta, se inscreva no meu canal. Se você achou interessante, continue me acompanhando nos meus próximos vídeos. Até mais e falou!